1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 1 ao 8, depois o versículo 14, e depois leremos juntos de forma alternada o 18 ao 27. Ouça com atenção, com expectativa, com reverência a palavra de Deus. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Do 18 ao 27, agora de forma alternada. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na eira de Ornã, o Jebuseu. Virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome a rei do Senhor, para si faça dela o que bem parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor Vamos orar mais uma vez. Deus vivo, poderoso e verdadeiro, em tua presença estamos. Nesse momento, ó Pai, na qual o Senhor fala à tua igreja, nós rogamos a Ti, ó Deus Altíssimo, que abra os corações dos meus irmãos, escancare as janelas das mentes. E querido Deus, eu escondo atrás da cruz de Cristo para que o Teu nome seja glorificado. Que o Senhor cresça e eu diminua. Toda honra, glória e louvor sejam dados somente ao Senhor, pois só Tu és digno. Alimente o Teu povo, ó Deus. Fala com a Tua igreja. Confronte os corações essa noite, console os abatidos, para a honra e glória do Teu próprio nome. Exalta-te a Ti mesmo nessa hora. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, a divisa entre Canadá e Estados Unidos. E de fato, catarata, cachoeiras, é algo espetacular. E esse homem esticou o cabo de aço de uma ponta à outra e atravessou
de forma temerosa. E após ir e voltar, a multidão ensandecida o aplaudiu e gritavam. E ele virou para uma senhora que estava do seu lado e perguntou: a senhora acredita que eu possa ir e voltar novamente? Ela: sim, eu acredito. E ele: a senhora acredita que eu possa ir e voltar novamente levando um carrinho de mão? Ela: com certeza, eu acredito. E depois ele perguntou: então a senhora acredita que eu possa ir e voltar levando alguém dentro do carrinho de mão? Ela: com certeza, eu acredito. Ele então olhou para ela e falou: então me ajude nesse número, suba no carrinho de mão e vamos comigo. Ela olhou para ele e falou: de jeito nenhum, eu que não sou doida de fazer uma coisa dessas. Ela acreditava, mas não confiava. Diante da nossa vida, dos momentos em que passamos, muitas vezes dizemos acreditar em Deus, mas não confiamos nele. Dizemos acreditar que Ele pode todas as coisas, que Ele tem a nossa vida sobre as suas mãos, mas não confiamos. Às vezes, diante dos futuros incertos, os medos que temos quanto ao futuro, ou os desesperos, as crises que enfrentamos, sejam conjugais, sejam financeiras, nos fazem externar o nosso coração que não confiamos em Deus. Você confia no seu Deus? Será que verdadeiramente você poderia dizer que você confia em Deus? Que assim como o rei Davi, como falou no salmo em que lemos, nós também pronunciamos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra de Deus nessa noite irá falar ao seu coração. Mantenha o coração confiante no Senhor. Mantenha o coração confiante no Senhor. E pelo menos 3 imperativos nós vamos ver dentro da palavra de Deus sobre como mantemos o coração confiante no Senhor. E em primeiro lugar, pare de confiar nas suas próprias forças. Como manter o coração confiante no Senhor? Pare de confiar nas suas próprias forças. Queridos irmãos, Davi estava no auge do seu exército. O exército de Davi era sobremodo poderoso e numeroso. Ele já havia vencido diversas batalhas. Um exército de fato glorioso e forte. Ele já tinha derrotado e humilhado os filisteus. Ele já tinha vencido os moabitas, vencido o rei de Zoba, vencido os sírios, que eram aproximadamente 22 mil homens. Ele já tinha vencido os gigantes. De fato, o rei Davi tinha um exército poderoso em suas mãos. Contudo, agora, ele titubeia. Aonde Davi ia, o Senhor lhe dava vitória. Só que agora ele titubeia, ele vacila e manda que o seu comandante do exército fizesse o recenseamento, a contagem de quantos homens ele tinha em toda a sua nação. Davi estava confiado no número de homens que ele tinha. Ele estava confiado no poder militar que ele tinha. Ele não estava confiado em Deus. Ele estava confiado no seu exército. E isso desagrada ao Senhor. E o comandante Joabe faz isso. Ele anda por toda Jerusalém, por todo Israel, faz a contagem e tem aproximadamente 1,5 milhão de homens. Era muito homem. Davi queria sentir segurança ao saber o número dos seus homens. Davi tinha prazer. É tanto que o rei Joabe questiona: meu rei, Deus pode multiplicar esses homens 100 vezes mais, mas eles são seus homens. Por que o Senhor tem prazer nisso? Lá em 1 Samuel narra a mesma história dizendo isso, porque o Senhor se contenta, sente prazer em ter poder em suas mãos. Por quê? Só que Davi não dá ouvidos à voz do seu comandante. E ele manda: vai contar os homens. Conte quantos homens tem e traga para mim o número. O problema é que pela falta de confiança que Davi tem em Deus, isso leva o povo a sofrer. Davi estava sendo egoísta. Estava com a confiança nele mesmo.
Só que isso faz com que o povo sofra, porque Deus envia um castigo para o povo de Israel, uma peste, que mais de 70 mil homens morrem e famílias sofrem com isso. Pelo egoísmo de Davi, por pensar só nele, por pensar na sua própria força, o povo de Deus sofre. Queridos irmãos, em quem está a sua confiança? Você de fato tem um coração confiante no Senhor? Nessa noite, a palavra de Deus fala ao teu coração. Se você quiser ter um coração firme, inabalável no teu Deus, pare de confiar nas suas próprias forças. O problema é que muitas vezes nós pensamos que estamos no controle das nossas vidas. O problema é que muitas vezes, ao depositarmos a nossa confiança em nós mesmos, em terceiros, em finanças, em dinheiro, em homens, nós achamos que somos nós que mandamos na nossa vida e esquecemos de que o Deus vivo é que é o dono da nossa vida. Onde está a sua confiança? Provérbios 28, 26 diz que o que confia no seu próprio coração é insensato, é tolo, mas o que confia no Senhor, esse será salvo. Onde está a sua confiança? No concurso público? Na conta bancária? E se vier uma crise e limpar toda a sua conta bancária, você vai vir a desespero? A sua confiança está nos seus filhos? E se o Senhor te pedir um dos seus filhos, você vai entrar em parafusos? A sua confiança está no seu cônjuge? E se ele falhar com você? Ah, querido irmão, que a tua confiança esteja única, exclusiva e totalmente no Senhor, o nosso Deus. O excesso de confiança em nós mesmos é uma tremenda tolice, porque achamos que somos nós que estamos no controle das nossas vidas. Achamos que somos nós que podemos fazer o que quisermos e o que bem entendermos. Contudo, quem manda na nossa vida é Deus. E, portanto, que a sua confiança esteja em Deus. Se você confiar em si mesmo, a sua família vai sofrer, porque você é fraco, você é pecador, você não pode todas as coisas por si só. O nosso Senhor Jesus disse e nos ensinou: sem mim nada podeis fazer. Agora, se você deposita a sua confiança unicamente em Deus, no nosso Senhor, aí você pode todas as coisas. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Seu casamento está difícil? Parece não haver solução? Confie no Senhor. As suas finanças estão em desespero? Confie no Senhor. Tudo parece não ter mais jeito, saída? Confie no Senhor. Ele deve ser a prioridade da sua vida, o primeiro lugar, e onde deve estar a confiança do seu coração. Pare de achar que você manda na sua vida. Pare de achar que você tem o controle dos seus atos. Pare de achar que você que vai tomar as decisões conforme você bem entender. Pare de achar que você é o dono da tua família, porque a tua vida deve ser para a glória, para o serviço de Deus, e somente para Ele. Paulo se sentiu forte quando esteve fraco. Ele falou: o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Quando estou fraco, é que sou forte. É contraditório, é um paradoxo inigualável. Se eu estiver fraco, é que eu estarei forte. Porque se eu estiver fraco, eu não vou estar confiado na minha própria força. Eu vou estar confiado na força do meu Deus, que é muito maior do que eu. Que o Senhor faça você confiar nele. Amém, meus irmãos? Mas em segundo lugar, como manter o coração confiante no Senhor? Em primeiro, nós vimos que devemos parar de confiar nas nossas próprias forças. Em segundo lugar, nós vamos aprender com o rei Davi, com a palavra de Deus: pare de se auto-justificar. Como confiar plenamente no Senhor? Pare de se auto-justificar. Eu vou ler o versículo 8 e você lerá para mim, por favor, o versículo 17. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. 17, vocês? Disse Davi a Deus:
que Davi faz desagrada a Deus, mas ele não fica criando desculpas. Davi poderia dizer: Senhor, eu mandei contar porque tem inimigos me espreitando, tem inimigos me ameaçando. Tem nações que estão aqui, Senhor, vizinhas, mandando recados de ameaça. Davi poderia dizer: Senhor, eu já venci tanto, eu preciso saber se eu ainda vou conseguir vencer. Mas Davi não justifica o seu pecado. Ele simplesmente fala aí no versículo 8: muito pequei em fazer tal coisa. Agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi como louco. Davi reconhece o seu pecado, confessa ao Senhor e fala: Deus, eu não confiei em ti, eu fui um louco, eu confiei em mim mesmo. Portanto, perdoe a iniquidade do teu servo. Davi se confessa culpado, ele diz: Senhor, eu não confiei em ti. Ele obedece e faz tudo o que Deus o ordena, para que a praga na qual o Senhor enviou para Israel fosse cessada. Queridos irmãos, você tem se justificado demais? Você tem desculpas para tudo que você faz? Justificativa, sempre você tem alguma desculpa e você nunca olha para o teu pecado e reconhece como pecado. A culpa sempre é do outro, da sociedade, do momento que eu estou vivendo. A psicologia faz isso. Ela coloca a culpa em tudo, menos em você mesmo. É da sociedade, é um transtorno, é uma compulsão. A culpa não é sua, é porque você cresceu assim, foi criado assim. Contudo, a palavra de Deus é bem clara que nós devemos olhar para os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, confessarmos e nos arrependermos, e não ficarmos procurando desculpas ou justificativas em nós mesmos ou em terceiros. Ao invés de ficarmos nos justificando, temos que fazer como Davi: Senhor, eu pequei, muito pequei em fazer tal coisa, muito pequei em não ter confiado no Senhor, muito pequei em não confiar nas tuas mãos e sim em mim. Precisamos confiar em Deus e reconhecer o nosso pecado. É interessante como nós procuramos desculpas e justificativa para tudo. A família comendo à mesa, e aí de repente, imagine a cena: o filho vem, esbarra na jarra de suco, ela cai, quebra, o pai fica bravo: eu não já te falei para ter mais cuidado? Você não tem cuidado. E aí no outro dia o pai vai colocar mais arroz, esbarra na jarra de suco e ele que quebra. O que o pai faz? Eu não falei para não deixar a jarra na beirada? Por que deixou na beirada? Sempre há desculpas. O homem acabou de fazer nada mais do que a sua própria natureza, a autojustificação. Há uma desculpa para tudo. Isso é uma atitude pecaminosa. E é interessante como é que esse padrão de autojustificação começou lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Lembra de Adão? Quando Deus pergunta para ele: Adão, o que você fez? O que aconteceu? Adão coloca a culpa no próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu a mulher. Aí depois Deus vai falar com Eva: Eva, o que aconteceu? E aí Eva faz o quê? Coloca a culpa na serpente. A serpente que me enganou. E é interessante como o pecado, ele não é enxergado por nós de forma tão simples. Nós queremos procurar uma justificativa, um escape em qualquer outra coisa para que o nosso ego não se sinta culpado. Nós não queremos nos sentir culpados. Nós não queremos sentir o peso, o fardo da culpa, porque isso não é gostoso. O nosso ego é inflável. Queremos sempre nos sentir bem. Por isso que as mensagens hoje são sempre motivacionais, antropocêntricas. É sempre o sucesso, a vitória. Porque o desejo do homem é se sentir bem. Agora, ao invés de querermos isso, nós devemos fazer como Davi e reconhecer que o pecado é nosso. O pai do pecado é você. Pode fazer o DNA. Foi você que pecou. A culpa é tua, não é do diabo. Ele é o pai da mentira. Agora, do meu pecado sou eu mesmo. Pode fazer o DNA. Confere lá. Portanto, reconheça. E pare de se auto-justificar. Colocar a culpa sempre em outro é uma tolice. É interessante como as crianças também sempre crescem aprendendo isso.
Quem nunca ouviu? Foi ele que começou. Não queremos enxergar a culpa. Por outro lado, nós precisamos enxergar a justificação apenas em Cristo Jesus. Se você procurar justificativas em si mesmo, na sua própria força, se você procurar se justificar do seu pecado pelas ações da outra pessoa, pelo seu emprego, pelo momento que você vive, porque o outro começou, ou porque você está passando por problemas financeiros, essas justificativas não são cristãs. Não são atitudes de um servo, de uma serva de Deus. Agora, a nossa única justificação se chama Jesus Cristo. Ele morreu por mim, por você. A Bíblia diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. A culpa você não precisa levar mais. Você tem apenas que reconhecer e confessar, porque ela foi depositada sobre Jesus na cruz do Calvário. Quando ele gritou lá da cruz, Tetelestai, está consumado, está paga a dívida, o nosso fardo, a nossa culpa foi aniquilada de uma vez por todas. Você tem o perdão em Cristo Jesus. Por isso, se você confessa o seu pecado e reconhece que só Jesus pode te justificar dele, você será salvo. Se você ainda não entregou a tua vida a Cristo, se você ainda não o tem como teu Senhor, nessa noite o Senhor te dá a oportunidade de fazer isso. Confesse Ele e saiba que só Ele pode justificar o teu pecado, porque a ira de Deus já foi depositada sobre Ele. Lembra do fariseu e do publicano? Quando eles sobem para orar no templo, o fariseu ora em voz audível, ele ergue as mãos e fala: Deus, graças te dou porque eu não sou como esse publicanozinho aí, ó. Deus, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo. Deus, obrigado porque eu estou frequente. Obrigado, Deus, porque eu não sou adúltero como aqueles homens lá. Obrigado porque eu não sou enganador. Obrigado. E aí sabe como que o publicano ora? Ele simplesmente bate no peito, abaixa a sua cabeça e fala: Senhor, sê propício a mim, pecador. A Bíblia fala, sabe qual desceu do templo justificado? O publicano. Aquele que confessou o seu pecado. Aquele que não se justificou pela sua fidelidade, que não justificou pelas suas obras, mas apenas reconheceu o seu pecado. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não tem servido a Deus como deveria. Reconheça que você poderia dar muito mais para o seu Deus. E pare de justificar. Para de colocar a culpa no filho, no marido, na esposa, no emprego, no trabalho, no desânimo. Apenas reconheça e confesse a Deus a tua culpa. Mas em último lugar, hoje as crianças estão empolgadas. Em último lugar, para termos o coração confiante no Senhor, pare de dar as sobras para Deus. Esse ponto dói um pouco mais. Como mantermos o coração confiante no Senhor? Pare de dar as sobras a Deus. Eu vou ler o versículo 22 e 23 e vocês o versículo 24. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dai-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome, ó rei, meu senhor, para si, faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. 24 em alta voz, vocês? Nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Como castigo, Deus mandou a peste sobre Israel. Ele deixou Davi escolher qual castigo seria. Claro que Deus sabe de todas as coisas. Mas então Davi prefere ficar com a mão pesada de Deus, porque Deus também é misericordioso. Então Deus manda uma peste sobre Israel, que mata milhares de homens, mais de 70 mil homens.
E para acabar com essa peste, quando chega um momento dentro do propósito de Deus que ele iria aniquilar a peste, Deus fala assim: você vai oferecer um holocausto. Ele envia Gade, que era um homem de Deus, que levava o recado de Deus a Davi, mandando qual seria esse holocausto. E aí Gade vai e fala: você vai ir lá numa terra de um homem chamado Ornã, e lá nessa terra você vai oferecer ofertas pacíficas, holocausto ao Senhor. Davi obedece, ele vai até esse homem chamado Ornã. Quando Ornã já avista Davi, ele já se prostra, já fica temeroso, porque ele viu o anjo do Senhor acompanhando Davi. E então Davi fala: eu vou comprar a sua terra, essa eira aí, para oferecer holocausto a Deus, para que ele cesse a praga de Israel. Ornã também tinha o desejo de que a praga acabasse. Ele também queria que de fato fosse aniquilado esse castigo. Contudo, não foi o que Davi fez, de pegar a terra sem nenhum valor. Ornã falou: rei, não, o senhor não vai comprar nada não, eu dou tudo. Pega os bois aí para o holocausto, pega aí o trigo, pega, Senhor, o lugar, as lenhas, pode pegar tudo. E talvez poderíamos pensar: nossa, Deus direcionou todas as coisas, né? Tudo fácil, olha que coisa fantástica, que coisa magnífica, nem vai precisar do rei pagar. Só que Davi vira para ele e fala: não, eu vou pagar tudo que custa isso aí, o devido valor. E é interessante as comparativas dessa narrativa em 1 Samuel e em 1 Crônicas, que cada uma narra um tipo de valor. Em 1 Samuel fala o valor que Davi pagou pelos bois, e aqui pela terra. E Davi pagou tudo, porque ele falou: eu não vou oferecer para o meu Deus aquilo que é fácil. Eu não vou oferecer para o meu Deus aquilo que não me custa nada. E Davi então paga o que realmente custa. O que você tem oferecido para Deus? Aquilo que é fácil? Aquilo que não exige de você nenhum sacrifício? Aquilo que não tem nenhuma dificuldade para fazer? As sobras? Nós cantamos aqui: não quero dar-te só uma parte dos meus anos, não quero dar-te um dia apenas da semana, não quero que as palavras saiam da minha boca como gotas, mas que o Senhor seja o meu universo. De fato o Senhor é o seu universo, ou você tem oferecido as sobras para Deus? Ou você tem oferecido aquilo que não custa nada, aquilo que é fácil? Deus não quer as tuas sobras, Ele não quer as minhas sobras. Deus, Ele é digno de receber toda a nossa vida. Nós somos filhos e filhas de Deus, e portanto devemos dar o nosso melhor, e não apenas o nosso melhor, mas todo o nosso ser para o serviço de Deus. Oferecemos as sobras para Deus o nosso dinheiro, não somos fiéis no dízimo. Oferecemos as sobras para Deus do nosso tempo. Vamos à igreja quando dá, quando não dá bem. Sempre tem uma justificativa ou algo melhor para fazer. Oferecemos as sobras para Deus na nossa casa, com a nossa família. Você tem oferecido as sobras, os restos para Deus? Talvez você tenha achado que servir a Deus é um fardo pesado, mas fardo pesado é estar longe de Deus. Portanto, querido amigo e irmão, querido servo de Deus, que a tua vida seja literalmente e totalmente para o serviço do Senhor, e que você pare de dar as sobras para Deus. Mateus 6,33, o Senhor Jesus nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se o seu filho vê que a igreja para você é um segundo plano, não queira que quando ele crescer, ele seja fiel à igreja. Se o seu filho vê que você não tem uma vida de oração, uma vida temente ao Senhor, não queira que ele tenha. Se a sua família não presencia um homem que ora e que teme a Deus, não queira que ela tenha isso, porque você está dando as sobras para Deus. E o Senhor não quer as sobras. Ele é santo, justo e perfeito. Ele é digno de tudo que temos e tudo que somos.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e paremos de dar os restos para Deus. Quando sobra um resto de comida, nós aproveitamos, fazemos mexidão. E nas fazendas, o resto de tudo é lançado para os porcos. É feito lavagem. Você já parou para pensar nessa comparativa de como você talvez tenha tratado o teu Deus? Dando as sobras? Essa palavra dói, meu irmão. Essa palavra confronta o nosso coração. Mas que mudemos. Que o Senhor chacoalhe o nosso ser e passemos a oferecer tudo o que temos e tudo o que somos a Ele. E não aquilo que não nos custa nada. Assim como Davi fez. Eu oferecer para Deus aquilo que não vai me ter nenhum custo, aquilo que não vai ter algum sacrifício, jamais. E sim, a nossa vida por inteiro. Seja fiel ao Senhor, no teu dinheiro, no teu tempo, em tudo que você tem. E pare de dar as sobras para Deus. O seu coração é confiante no Senhor? Você poderia dizer que tem um coração confiante no Senhor? Ou você está como aquela mulher que eu falei no início, que acredita até, mas não confia? Quer manter o coração confiante no Senhor? Pare de confiar nas suas próprias forças. Você é fraco. Você por si só não pode cuidar da sua família. Mas entregue os seus problemas a Deus, aquele que pode tudo e todas as coisas. Pare de confiar nas suas próprias forças. Mas em segundo lugar, nós vimos também, além de parar de confiar nas nossas próprias forças, pare de se auto-justificar. Pare de ficar criando desculpas pelo seu pecado, apenas confesse e se arrependa. Pare de procurar escapes e justificativas. Jesus Cristo é a única justificativa do teu pecado. E nós vimos também, para termos um coração confiante no Senhor, devemos parar de dar as sobras para Deus. Isso é muito temeroso. Que a sua vida por inteiro seja para a glória e para o serviço dEle. Que você não dê as sobras para Ele, mas que a prioridade do teu coração, que o maior amor da tua vida seja o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Que assim seja o seu ser. Salmo capítulo 4, versículo 8 diz: em paz me deito e logo me pego no sono, porque o Senhor, só Tu, me fazes repousar seguro. Diante de toda tribulação, de toda provação, de toda turbulência que talvez você tenha enfrentado, se o seu coração estiver confiante no Senhor, você pode dormir em paz, plenamente, tranquilamente e descansar em segurança. Confie em Deus, que o nosso coração seja confiante somente nele. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos exorta. E a Tua própria palavra diz que o Senhor disciplina quem o Senhor ama. Se o Senhor está nos exortando nessa noite é porque o Senhor nos ama e Te agradecemos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes temos confiado em nós mesmos, temos confiado nas nossas próprias forças, no nosso dinheiro e achamos que nós controlamos a nossa vida. Ó Deus, tenha misericórdia de nós porque temos desculpa para tudo, porque Te damos os restos. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a termos um coração confiante no Senhor. Muda o nosso ser, muda a nossa casa, transforma a nossa história, tira a acomodação das nossas vidas, chacoalhe, Deus, o nosso ser, que o nosso coração pare de confiar em si mesmo e confie em Ti. Faz algo novo em nós, Deus, para que vivamos para a honra e glória do Teu nome, para que Te amemos com toda a nossa força. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.